A paz, meus irmãos, vamos para mais um vídeo daqui do Tá Escrito e hoje vamos continuar a leitura do capítulo 4 a partir do versículo 12 ao 25, né? Onde vamos ver o ministério de Jesus, o começo do ministério de Jesus após o deserto. Se você não viu o vídeo passado, onde Jesus foi tentado no deserto e como o próprio diabo citou a Jesus a Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 91, volte lá e assista, por favor. E no vídeo retrasados aprendemos sobre o ministério de João Batista e como ele abriu o caminho para Jesus passar. E agora vamos ver o ministério de Jesus. Lembrando que o ministério de Jesus não foi, tirando os milagres, lógico, não foi algo novo. Não foi algo novo, foi algo que ele continuou, assim como os trabalhadores da plantação, que os profetas foram buscar o seu salário, o salário do patrão, e Jesus é o último filho indo cobrar. Então, o ministério de Jesus, ele é o filho, o próprio filho de Deus, o qual ele vai cobrar aquele dinheiro e aquele resultado, né? Melhor, resultado do trabalho, da palavra, e Jesus, e Jesus acaba sendo morto, infelizmente para eles. Então, Jesus, ele começa o ministério como? Exatamente como João Batista anunciava, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. E Jesus, ele foi pregar aonde João Batista estava, porque lembrando que João Batista ele foi preso por Herodes e Herodias, porque ele denunciava o pecado de Herodes com Herodias, porque Herodias era irmão do Herodes e o irmão dele se chamava Felipe. Então, ele acabou sendo preso, depois lá na frente vamos ver que arrancaram a cabeça dele. Então, Jesus ele começou um ministério normal, assim, falando do arrependimento, porque o arrepender-se é isso que Deus quer de nós, uma vida nova, seguir os passos de Jesus, uma vida nova. Então, Jesus começou lá em Cafarnaum e Zebulun, e Naftali, né, é, lá na Galiléia, falando do arrependimento. Jesus foi aonde tinham os pagãos, a própria Bíblia vai falar que lá tinha os pagãos. Então, Jesus foi para quem mais precisava dele. Lembrando que nos dias de hoje, atualmente, é onde mais precisa de Deus, porque é onde mais tem igrejas. E igrejas na Bíblia são hospitais espirituais. Então, onde as pessoas veem que tem mais igreja e onde não era para ter mais nada de pecado, é ao contrário, porque a igreja ela é um hospital espiritual. Então ela veio para curar. Por isso que Jesus vai falar que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Será que ele falou doente físico? Não, ele falou mental, né? Espiritual, pessoas que tinham esses problemas da vida. Assim. Então, aqui começando o ministério de Jesus, aqui do versículo 12 ao 17, já vimos que Jesus foi pregar aonde João Batista costumava pregar. E pregando o quê? O arrepender-vos. Depois, a partir do versículo 18 ao versículo 22, vamos ver quem ele chama, quem Jesus chama para o seu ministério. Ele chama Pedro e André, na verdade André e Pedro, e depois, já em seguida ali na pescaria, chama Tiago e João. O Pedro, ele já foi apresentado a Jesus, o André, ele já anunciou Jesus antes, lembrando lá que os primeiros a ser chamados foram os discípulos de João, que era André e Felipe. Eles foram os primeiros a ter contato com Jesus. Então o André foi chamar Pedro e o Felipe foi chamar Natanael. Então esses sim foram os primeiros discípulos de Jesus. Mas aqui Mateus quis colocar como eles, que seria o André, o Pedro e Tiago e João. O Pedro ele tinha um temperamento muito forte, tanto é que Jesus coloca o apelido dele, né? Ele coloca o nome dele de Pedro, que significa pedra, porque o nome dele mesmo é Simão. O Tiago e o João, eles são pessoas também de gênio forte, são quase que bipolar. Uma hora o João estava de boa com Jesus, outra hora ele queria fulminar os samaritanos, qualquer pessoa que pensasse ao contrário deles. E Jesus veio trabalhar nessas pessoas que tinham seus problemas pessoais, né, particulares, e acabava afetando os outros. Jesus ele escolhe pessoas escórias da humanidade, né, naquele tempo, pessoas pobres que nem sequer viviam dentro de um templo, né, assim,
por mais que eles conhecessem, né, porque na lei judaica, com 12 anos, a criança já tem que recitar a Torá, por mais que eles conhecessem, mas como eram homens trabalhadores, não tinha tanto contato assim com as leis, os profetas, né? E Jesus chama justamente esses. O Jesus, ele chama 12 discípulos, né? Às vezes a gente se pergunta, por que esses 12, não alguém mais qualificado? É porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A gente vai ver que ele chama um republicano, que era um republicano, cobrador de impostos. Mateus, ele cobra impostos é, dos judeus para dar aos romanos, tirando que tinha muitos cobradores de impostos que ainda faziam caixa dois assim, que pedia mais dos judeus, então exploravam, então eles eram vistos como traidores. Tinha o Simão Zelote era alguém que queria pegar pegar a força, queria pegar a força o poder de Roma, queria expulsar Roma na força. Tinha Judas, o qual ia trair Jesus, o qual Jesus já sabia que ele ia ser traído por Judas, mas por muitas vezes Jesus o advertiu, falando o que tiver que fazer, faça logo, amigo que veio, ai daquele de quem vinha um escândalo, né? Ai daquele que entregar o Filho do Homem. Então Jesus deu por várias e várias, sem contar o que a Bíblia não fala, vezes de ele se arrepender. Teve muitos, né? E Jesus escolheu esses. Jesus podia ter escolhido pessoas mais religiosas, pessoas mais compromissadas com a palavra, mas não. Jesus escolheu esses. Por exemplo, Jesus podia escolher Paulo. Paulo. Por que Paulo? Porque Paulo, por mais que ele estava no engano, ele mesmo fala lá em suas cartas que ele tinha zelo pela palavra. Porém, entendia errado, mas era um homem sincero. Poderia ter escolhido é, José de Arimateia, podia ter escolhido Nicodemos, o qual foram eles que pediram o corpo a Pilatos para colocar Jesus, né, lá no túmulo. Poderia ter escolhido esses entre outros, mas escolheu a escória da humanidade, né, homens rejeitados, homens que eram vistos com um certo preconceito, né, na sua maioria, homens que brigavam até para ver quem era mais importante. E Jesus, por sua vez, falava: importante mesmo é a criancinha, importante mesmo é as criancinhas. Então Jesus, ele trabalha nesses homens o ser cristão, né? O ser cristão. Tanto é que a gente vai ver que eles se arrependem mesmo, de fato, assim mesmo, confiam em Jesus após a ressurreição dele. Né? Após a ressurreição dele, Cole aparece na casa lá. E eles olham, nossa, é esse mesmo. Pedro, Pedro todo arrependido, né? Então eles vão ter fé mesmo em Jesus depois. Então aqui aprendemos sobre a escolha de Jesus, o trabalho, o mover de Deus, como Deus não olha com a visão humana, como ele disse lá para Samuel, o que o homem olha com as vistas, eu olho o coração. Então, já no começo do ministério de Jesus, né, aqui agora o versículo 23 ao 25, Jesus ele começa pregando nas sinagogas. Os sinagogas era como se fosse igreja de hoje. Jesus pregava nas igrejas e pregava nos montes, né? Jesus, ele vivia da palavra, né? Como se fosse um nazireu, ele nasceu para aquilo. Ele veio trazer arrependimento, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então esse fica o estudo de hoje. Fiquem na paz de Deus.